Estamos ao vivo, pessoal. Vamos lá, enquanto vocês chegam, vou pegar minha água aqui. 2 minutinhos. Peraí, deixa eu pegar minha água. Vou falar hoje para vocês aqui sobre como você pode fazer, como você pode utilizar o marketing digital para despertar uma comunidade, para você criar uma tribo de comunidade, você criar a sua própria identidade, você conquistar clientes e você converter, né, vendas, etc. Então vou falar disso aqui, vou falar de comunidade, vou falar de personalidade, vou falar de posicionamento de redes sociais e vamos lá porque eu só tenho 10 minutos para nós fazermos esse conteúdo aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Então, é o seguinte, pessoal. Vou falar pra vocês aqui um pouco. Muita gente me pergunta assim, Erickson, que tipo de posicionamento que eu devo seguir? Eu sou empreendedor, eu quero conquistar audiência. Eu sou coach, quero conquistar audiência. Eu sou profissional liberal, quero conquistar audiência. Que tipo de posicionamento que eu devo seguir aqui? Né? Que tipo de comunicação que eu devo seguir aqui? E é disso que eu vou falar hoje para vocês, tá? Existem 4 formas de posicionamento principais, não são as únicas, mas 4 categorias principais que você pode se enquadrar, você pode se encaixar, você pode se posicionar, tá? E essas categorias são categorias que vão te ajudar até na parte de orientação de conteúdo, até na parte do que produzir, o que postar, qual tipo de conteúdo postar, tudo isso, tá? Então essas 4 posicionamentos, essas 4 formas, realmente elas tendem a te ajudar mais a captar pessoas e elas tendem a te ajudar mais a captar cliente, a vender pela internet, a faturar, beleza? Então, a primeira forma que eu separei aqui que você pode se enquadrar, que você pode se encaixar, é através da personalidade de uma pessoa que ajuda as outras pessoas. Sabe aquela pessoa preocupada, né? Por exemplo, essa forma ajuda muito, é muito boa para quem não tem dinheiro para investir, por exemplo, para quem não tem dinheiro para colocar em anúncio, por exemplo, né? Essa forma é uma forma muito boa para quem não tem dinheiro para investir, tá? Por quê? Porque é uma maneira que vai te fazer entrar em tribos já existentes, em comunidades já existentes, ajudar aquelas comunidades e você constrói sua autoridade assim. Então eu vou te dar um exemplo, né? Você quer começar a construir uma audiência agora do zero sem investir em anúncio. O que você pode fazer? Você pode entrar em alguns grupos do Facebook, separar alguns grupos importantes de temas relevantes, onde o seu público que você quer captar está, e você engajar nesses grupos, e você conversar nesses grupos, você comunicar nesses grupos, você ajudar esses grupos, né? Por exemplo, tem um amigo meu que ele tá em alguns grupos de física quântica. Eu sigo muito conteúdo de física quântica. E esse amigo meu, ele entende pra caramba de física quântica. E aí eu vejo que ele, cara, ele virou um influencer nesses grupos. Ele posta um negócio lá que é relevante e as pessoas comentam, centenas de comentários. Ele comenta um negócio, vira discussão, aí vira briga, ou então ele forma opiniões, enfim. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele já está há muito tempo, diariamente, naquele grupo específico lá de física quântica, né? Então eu vejo muito isso, muitos influencers dessa maneira, que são os ajudadores, que são as pessoas que ajudam as outras pessoas com conteúdo, com informação, com soluções. Quando você ajuda alguém com soluções, essa pessoa ajudada, ela fica grata. E aí você conquista um seguidor, você conquista uma pessoa que vai ficar ali com você, que vai ficar ali, dando atenção para você. Então, a parte de comunicação é uma parte importante, a parte de ajudar é uma parte importante para essa pessoa que quer criar uma comunidade do zero, que quer criar posicionamento do zero, que quer criar conteúdo do zero. Essa pessoa, quanto mais ela ajuda, quanto mais ela está frequente e influente nos grupos, mais autoridade ela cria. E eu conheço muitas pessoas que conseguiram construir a autoridade do zero assim,
sem muito dinheiro, sem muito investimento ou sem nenhum investimento, né? E fazendo, e ali ela vai começando a dar conteúdo de valor. Então essa é uma maneira. Como eu falei, eu tenho só 10 minutos aqui hoje para dar conteúdo para vocês, que eu tenho um compromisso daqui a pouquinho. Mas essa é uma maneira que você pode ajudar as pessoas de fato, essa é uma maneira que você pode, enfim, influenciar as pessoas e você pode criar o seu posicionamento. Eu quero que você entenda uma coisa, tá? Falando um pouco de posicionamento aqui, quanto mais individual você for, quanto mais único você for, melhor, né? Então o mundo tá cansado do quê? Daquelas pessoas mais das mesmas, aquelas pessoas que são iguais a todo mundo, as outras, enfim, igual a todo mundo. Né? O mundo está cansado disso. As pessoas querem seguir líderes e líderes têm posicionamento diferente. Líderes têm posicionamento único, uma identidade própria. Então essa é uma maneira que eu falei aqui para vocês, que é através de ajuda. Você pode entrar em grupos específicos ali do Facebook, você pode começar a comentar no Instagram e você vai ajudando as pessoas. Tem uma maneira, falando um pouco disso, dessa personalidade do ajudador, do ajudante, da pessoa que ajuda as pessoas, tem uma maneira de você inclusive construir relevância no Instagram. Sabe como? É uma maneira que inclusive o Gary Vaynerchuk, que é um russo, ele criou, né, o Gary V que a gente chama, ele criou e eu utilizo muito isso até hoje, né? É uma maneira muito simples e orgânica. O que você pode fazer? Colaborar no Instagram das outras pessoas. Então levanta aí alguns instas que tem um público que você também quer atrair, que tem a audiência que você quer atrair, e o que você vai fazer? Você vai começar a criar uma rotina de todos os dias comentar os posts dessas pessoas, mas de forma genuína. Inclusive ele chama essa estratégia de 80 cents, né, 80 centavos. Que é o que? É você deixar 80 centavos ali de colaboração, é você dar uma atenção, é você falar um parabéns, é você falar um obrigado, é você responder a dúvida da pessoa no comentário ali. E quando você fizer isso, por exemplo, no Instagram de várias pessoas, você começa a criar relevância. As pessoas começam a ver quem é você e começam a querer seguir você. E aí você cria uma comunidade em cima disso. Isso serve para o Instagram, serve para o Facebook, serve até para o YouTube, né? Dá para você utilizar essa maneira, que é o que? Ajudando as pessoas. Então essa é a primeira maneira, né? Existem, como eu falei, existem várias identidades, várias formas de você criar seu posicionamento, você se posicionar realmente como algo único, você criar autoridade, você criar audiência do zero. Existem várias maneiras. Então ajudando as pessoas é uma maneira. Indo em comunidades ali específicas daquele assunto que você quer ser relevante, quer ser influente, né? Influenciador, você é uma maneira. Indo aqui no Instagram é uma maneira. Então uma coisa, o ajudador, essa pessoa realmente ela investe um tempo dela para solucionar o problema das pessoas. A grande questão essa pessoa faz isso todos os dias, não pode ser um dia só, não pode ser uma semana só, tem que ser todos os dias. Esse é um ponto. Segundo ponto, que é muito relevante, que funciona pra caramba, é o que? Aquele contador de histórias. Sabe aquele contador de histórias nato? Aquela pessoa que sabe um monte de piada, um monte de história, ela conta metáfora pra tudo, parábola pra tudo, né? Enfim, Jesus, por exemplo, ele foi um ótimo contador de história. Então, ele é um ótimo contador de história. Então, o contador de história é aquela pessoa que consegue se diferenciar. Por quê? Porque o contador de história, ele utiliza a linguagem hipnótica. O que é a linguagem hipnótica? A linguagem hipnótica é aquela comunicação que penetra diretamente o seu subconsciente. É o que fala diretamente com o seu subconsciente, de um nível subliminar. Ou seja, é o que fala com o seu subconsciente sem você estar vendo. A linguagem hipnótica é aquela linguagem que leva você para alguma coisa. É o que leva você em automatismos, em coisas sem você pensar. Por exemplo, eu acordo todos os dias e escovo os dentes. Eu não lembro de ter escovado os dentes. Por quê? Porque é uma forma hipnótica, né? Eu vou hipnotizado escovar os dentes. O que é hipnose? Hipnose é a atenção. Eu vou numa maneira com a atenção sem pensar. Eu vou com uma atenção plena naquilo ali. Então a linguagem hipnótica, o contador de histórias, a pessoa que conta histórias, que conta metáfora, parábola, etc., é aquela pessoa que usa a linguagem hipnótica para se comunicar ali com a audiência, para se comunicar com as pessoas. E isso converte pra caramba, isso é muito foda, isso funciona muito. Então é uma maneira que realmente funciona.
Qual que é a outra identidade, como eu falei? A outra é através do inovador, da inovação. É aquela pessoa que inova todos os dias, é aquela pessoa que traz sempre novidade, é aquela pessoa que traz coisas, enfim, saiu um lançamento de um negócio, ela postou hoje, ela foi a primeira a postar. Saiu um negócio novo lá no mercado dela, ela arrebenta, ela posta agora. É aquela pessoa que está sempre antenada no que vai acontecer, e ela é a formadora, ela é uma das principais fontes de pesquisa pelos formadores de opinião. Por quê? Porque ela está sempre antenada, ela está sempre esperta, ela está sempre ligada no que está acontecendo no mercado dela. Então vamos supor, você é dono de você trabalha com, sei lá, você é médico, né? O médico tá ali, saiu uma pesquisa sobre a cura da diabetes e ela vai lá e posta, né? Então é aquela pessoa que está sempre ligada. O inovador, ele paga um preço muito alto. Por quê? Porque ele tem que estar atento o tempo todo. Ele vira meio que escravo ali do mercado, porque ele tem que estar atento, ele não pode dormir. É como se fosse um jornal, né? A imprensa tem que estar atenta o tempo todo no que está acontecendo. Então, para o inovador criar um diferencial é algo, é uma forma, através da inovação, através de conteúdo. Só que quando ele parar de colocar conteúdo, quando ele parar de colocar inovação, ele vai cair a audiência, ele cai a identidade dele. Então é uma maneira inclusive para quem quer começar, uma maneira fácil, porque você só tem que estar atento nas novidades do seu mercado e colocar postagem, novidade, conteúdo o tempo todo, né? Então esse é um ponto importante. E existe aquele cara, aquela pessoa que eu fico puto, desculpa o termo, eu fico puto de ver essas pessoas na internet até hoje, que são as pessoas que são 95% das pessoas, que é o quê? Que querem usar a internet, por exemplo, como negócio, querem fazer negócio pela internet, né? Que querem fazer negócio pelo Instagram. 95% das pessoas, o que elas fazem? Elas usam aqui o Instagram, o YouTube, o Facebook, etc., como um jornal virtual, como uma panfletagem, um panfleteiro virtual, uma rede de spam. Ou seja, ela só posta propaganda, ela só posta promoção, ela só posta coisas, sabe, sem sentido, né, que não vai agregar valor na vida da pessoa. E o que acontece? O panfleteiro virtual, ele vai ter o mesmo resultado do panfleteiro offline. O que ele faz? Qual que é o resultado dele? Zero. O panfleto hoje ele não funciona, não vende nada. Se você é empresário e investe dinheiro em panfletos, esquece. Você está jogando dinheiro fora, tá? Então o panfleteiro virtual é esse cara que só faz propaganda. E as pessoas não querem comprar. As pessoas não querem ficar comprando coisas. Elas querem o quê? Ser solucionadas. Elas querem soluções para os problemas delas. Então, mata esse estigma de panfleteiro virtual e começa a usar realmente uma identidade de conteúdo. Pode ser o ajudante, aquela pessoa que ajuda, pode ser o inovador, que traz só novidade do mercado, pode ser o contador de história, pode ser uma pessoa com identidade mista disso tudo, não importa, mas não seja um panfleteiro virtual, porque ninguém quer comprar de vocês. Ninguém quer comprar de você no primeiro momento. As pessoas querem o quê? Elas querem o seu valor primeiro. Elas querem entender o que você tem ali para agregar. Elas querem entender o que você tem para somar de fato, o que você tem para ajudar. E esse é um ponto importante. Quando você entende isso, você começa a pagar o preço do jogo. Quando você entende isso, você começa a fazer o que tem que ser feito ali no marketing digital para criar a sua identidade. Quando você entende isso, você começa a fazer conteúdo de relevância, você começa a fazer relacionamento com as pessoas, né? E internet, marketing digital, nada mais é que criar audiência, você captar a pessoa sempre e você criar relacionamento com essas pessoas. Você captar a pessoa sempre e você criar relevância com essas pessoas. Você captar a pessoa sempre e você criar interação com essas pessoas. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. Então, quando você capta pessoas sempre e ajuda as pessoas e conta a história e agrega valor de alguma maneira, pergunta qual que é o problema dela e você ajuda, você começa a criar relevância, você começa a criar autoridade. Então eu falei disso inclusive na última live. Falei o quê? Falei que a maioria das pessoas não... A maioria não. Todo mundo que não consegue se vender, não consegue vender o seu negócio, é por quê? Porque elas não têm crença no próprio negócio. E tem tudo a ver com isso, né? A pessoa que não tem crença no próprio negócio, muitas vezes ela só faz propaganda. Por quê? Porque o negócio dela não é válido, porque o negócio dela ela só quer vender. E não é assim. O seu negócio ele foi feito para ajudar alguém de alguma maneira. Se você tiver um restaurante, você ajudou alguém a matar a fome, não importa. Então você pode fazer conteúdo daquilo. Falando de restaurante, por exemplo, tem o Paris 6.
né? Eu sou fã do Paris 6, na minha cidade não tem um Paris 6, a minha cidade vai virar capital quando ela tiver Paris 6, né? Então, quando eu vou lá em São Paulo ou BH, eu sempre vou no Paris 6, sempre, é obrigatório, eu gosto do Paris 6. E aí o que acontece? Lá no Paris 6, o que eu acho fantástico lá é que eles usam marketing de conteúdo lá dentro. Eles usam as estratégias que eu tô falando pra vocês aqui lá dentro. Como que eles fazem? Eles lá dentro ensinam a fazer, tem nas TVs lá, receitas, ensinando a fazer os pratos deles. Ensinando a fazer o jeito que eles cozinham, mostrando realmente quais são os ingredientes, o que eles fazem, qual que é a receita de fato. Né? E aí você deve estar se perguntando, nossa, mas aí eles vão perder o cliente, eles estão ensinando como que faz lá aquela sobremesa top deles lá, beleza, eles ensinam, só que eles sabem que qual que é a porcentagem de pessoas que vai fazer em casa, é muito pequena. Outra coisa, qual que é a porcentagem que vai fazer em casa e nunca mais vai voltar no Paris 6? É inexistente. Por quê? Porque uma vez a minha esposa fez um prato do Paris 6 aqui na minha casa e eu continuei voltando no Paris 6. Por quê? Porque eles agregaram valor. Inclusive eu lembrei deles por conta disso, porque eles trouxeram algo que agrega valor para mim. Então, eles conseguiram um cliente sempre. Se tivesse aqui na minha cidade era toda semana, né? Então ainda bem que não tem, porque se tivesse era toda semana. Então, Paris 6 é uma forma, né, que utiliza muito marketing de conteúdo no restaurante deles, no estabelecimento deles. Então, para você realmente começar a usar a internet da maneira efetiva, começar a fazer dinheiro na internet, começar a faturar, começar a interagir, você precisa entender ali o seu público, entender como que você pode agregar para ele, né? Através de contar história, ajudar ele de fato, entra em algumas comunidades no Facebook, entra enfim, alguns instas aqui, alguns Instagrams, alguns perfis no Insta e começa a comentar as postagens, entendendo, ajudando de fato, sem fazer propaganda, enfim, tudo isso são maneiras. Como eu falei, tem aquela pessoa que ajuda, tem aquela pessoa que conta história, né, e ela mostra o dia a dia ali, ela mostra a rotina, etc. Tem aquela pessoa que vai contar, que vai trazer inovações do mercado, que vai mudar, falar do mercado toda hora e falar das coisas novas, etc. Vai ser referência nisso por conta dessas novidades. Então, não importa a sua maneira, mas não seja um panfleteiro virtual. Não seja uma pessoa que só faz propaganda, tá? Então, agrega, começa a agregar. E isso tem tudo a ver com marketing digital, tem tudo a ver com como você pode trazer o marketing digital para o seu negócio. Se você estiver vendo essa live no YouTube, assina o canal, tá? Se você estiver vendo aqui no YouTube, assina o canal, curte, dá um joinha aí, comenta aqui embaixo o que você achou e envia para aquela pessoa que quer aprender estratégia de marketing digital para o seu negócio, para aplicar no seu próprio negócio. Beleza? Então é isso, galera. Essa é a contribuição, como eu falei, só podia 10 minutos de live, já passei aqui e te vejo em breve. Então comenta, curte aí e assina o canal do YouTube se você estiver vendo pelo YouTube, tá? Se você não estiver vendo pelo YouTube, entra lá no meu canal do YouTube e assina o canal, porque lá no canal você vai ser notificado sempre quando eu fizer lives, sempre quando eu fazer conteúdo, sempre quando eu fizer coisas novas. Beleza? É isso aí. Beleza? Grande abraço a todos, sucesso e até mais!